esqueci de pôr para gravar, botando para gravar agora, né? Só dando boas-vindas a todos que chegam agora para o novo estudo do Evangelho de Filipe. Novo não, continuação, né? Aqui a gente tem um desafio, que é, temos pessoas que estão acompanhando há muito tempo, e aí eu não quero repetir muito, mas também temos pessoas que estão chegando que precisam e devem ser acolhidas. Então, não tem dúvida ruim, né? Aquele papo de professor, né? Pode perguntar, não tem pergunta boba. É um assunto que envolve religião, crença pessoal. Percebo que muitos de vocês vieram de, ou estão, né? Porque continuam, porque aqui não tem nenhuma obrigação, da Igreja Católica, grupos evangélicos, mas também temos teosofistas, Rosa Cruzes, ex-membros de outras denominações. Então, cada um de vocês tem uma bagagem esotérica, filosófica, religiosa e cultural muito grande, e a gente tem esse grande desafio de alinhar um pouco as nossas conversas e seguir com um tema comum, com um interesse em comum, que é o gnosticismo e aquilo que envolve os temas gnósticos. O Evangelho de Filipe, gente, ele é um pouquinho mais difícil, como eu estava dizendo. A gente começou, quando eu comecei aqui os grupos de estudo no canal, a gente começou primeiro investigando lá o Jesus, que eu chamo de histórico, mas é um histórico entre aspas, porque eu não estou me baseando só na historiografia tradicional, né? Mas eu trago aí algumas fontes e a forma como eu percebo, como eu leio Jesus, e eu sei que isso gera muitas dúvidas e muitas divergências, e não tem problema. Aqui ninguém é obrigado a concordar, né? A gente só precisa se respeitar e seguir a linha diretriz do tema, que é o gnosticismo clássico original, né? Então, começamos investigando quem é Jesus, a escola esotérica de Jesus, os discípulos, os essênios e tudo mais. Fomos para o Evangelho de Tomé, que é mais simples, entre aspas, tá? É porque ele tem umas frases mais curtas e ele não abre tanto o leque, mas ele também é bem enigmático, muitas vezes, o Evangelho de Tomé. Mas a gente fez um estudo muito gostoso com o Evangelho de Tomé, que eu acredito que muitos de vocês acompanham ou acompanharam lá no canal. Vou mandar até um salve para o Luiz, agora eu não vou lembrar se é Luiz Eduardo, é o nome composto do Luiz, que todo dia ele assiste um dos vídeos do Evangelho de Tomé e comenta, e eu estou vendo ele indo do 0 até o 114. Todos os dias eu vejo lá o nome do Luiz, que ele está fazendo a maratona, né? Ele escolheu, em vez de Netflix, ele foi assistir o Evangelho de Tomé. E aí temos também uma maratona de Evangelho de Filipe. Então, não se acanhe, tudo bem, a gente está perdido no meio do caminho, é pegar o bonde andando, sentar na janelinha, essas coisas que o pessoal fala, faz parte. E também faz parte da natureza do Evangelho de Filipe ser um pouco, assim, tudo muito diverso. Ele não tem uma linha diretriz, assim, começo, meio e fim, então os assuntos se misturam mesmo, e isso faz parte. Então a gente vai pegar a partir do dito 78, a gente terminou no 78, e a gente vai continuar esse ano, a gente vai pegar todos os parágrafos restantes do Evangelho de Filipe, que é um dos maiores, então tem que ir com calma, porque ele é muito profundo. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou retomar o Evangelho de Filipe, mas aqui eu estou numa posição delicada, porque vocês, como eu estava dizendo, são muito diversos. Temos entre nós religiosos, ateus e pessoas das diversas denominações esotéricas e grupos e ordens, né? Então, cada um de vocês busca uma coisa diferente, eu acredito, mas tudo em comum em alguns pontos, né? Então, eu sempre tento equilibrar um pouco algumas reflexões, um pouco da parte espiritual, esotérica, que eu também acredito, tem minhas práticas, mas também um pouco da parte acadêmica, porque eu não quero que o nosso estudo seja mais coisas que as pessoas dizem soltas, aleatórias, que parece um achismo que veio de não sei de onde, sabe? Porque tem muito canal assim e eu não gosto muito disso. Eu quero poder oferecer um estudo sério para vocês, que tenha fundamentação, inclusive, no que os acadêmicos estão dizendo, né? Eu venho aí de uma via acadêmica, mas eu também tenho a minha parte prática, mística, e aí a gente fica aí uma crise de identidade, né? A gente tenta equilibrar tudo. Então, hoje eu vou reapresentar o Evangelho de Filipe para vocês, mas eu não vou repetir nenhum dos vídeos. A gente já tem o vídeo 1 da playlist do Evangelho de Filipe, que eu apresento a origem do texto, quem foi Filipe, se é ou não é de Filipe. Eu já fiz toda essa discussão e vocês podem rever. Mas hoje eu trouxe coisas novas e vou reapresentar para a gente poder voltar a se familiarizar com o texto, para a gente poder, então, pegar o embalo, ver tudo que a gente já viu, ver as bases desse ensinamento, o que ele vai trazer
de profundo para nós e a gente poder voltar para os parágrafos do texto em si, porque meu objetivo é que vocês possam conhecer o texto, né? E aí vocês também fazem o próprio juízo, formem a própria opinião de vocês. Então, eu vou começar primeiro trazendo um pouco de novo do que é esse evangelho, de onde ele veio e tal, de uma forma um pouco diferente do que eu fiz antes, e algumas das fontes acadêmicas para o estudo do Evangelho de Filipe. Né? Porque os textos não canônicos, e aqui a gente entra naquela discussão terminológica que eu não vou entrar hoje, já fizemos isso bastante. Bom, a gente já fez bastante essas discussões, mas eu sei que fica confuso para todo mundo, é normal, que esses textos que estão fora do cânone, eles são chamados de deuterocanônicos, extracanônicos, não canônicos, apócrifos, pseudepígrafos, apócrifos da Bíblia, apócrifos neotestamentários, evangelhos gnósticos, tem muitas formas de chamar esses textos. E eles abrem um leque de conhecimento e de entendimento do cristianismo primitivo muito grande para a gente. Né? São textos fantásticos que eu fico muito feliz que eles retornaram à superfície, saíram do inconsciente, né? O pessoal da psicanálise vai dizer que é o retorno do recalcado, eles ficaram lá escondidinhos e depois de 2000 anos voltaram à superfície. E demorou muito para a gente conseguir ter acesso tanto a eles quanto às traduções, né? Esses textos bonitinhos aí que vocês estão vendo na foto, eles foram encontrados em 1945, imagina, é final de Segunda Guerra Mundial, aquele caos no mundo, aquele sofrimento, e aí surge algo de cunho espiritual, algo de edificar nossa alma, algo de nos trazer de volta a reflexão e a transformação de nós mesmos. Eu acho que foi um momento bastante propício, né, para o ressurgimento desses textos, né? Se fosse durante ou antes da guerra, talvez tivesse sido mais difícil ainda. Mas apesar de terem surgido aí, saído das cavernas do Egito em 45, a gente só teve tradução deles disponível em 77. Então levou muito tempo entre museu, igreja, tradução, outro museu, volta para meio acadêmico, vai para o Instituto Jung, até alguém dizer, não, vamos colocar uma equipe para traduzir, vamos permitir o acesso, porque no mundo acadêmico também tem muita briga de ego, né? Então teve, nesse caso teve também, né, aquelas brigas de quem vai ser o primeiro a traduzir, quem vai ser o primeiro a ter acesso, quem vai conseguir autorização para manusear os originais, né? Tem essas brigas. Então demorou pra caramba, 45, né? Mais de 30 anos para sair a primeira tradução. E também não está numa língua muito fácil, porque é a língua copta, mas ainda tem gente que fala e entende copta lá no sul do Egito, no Alto Egito, lá do delta do Nilo, vem de Alexandria, né? Cairo, e vai indo para o sul. Então, ali ainda tem gente que estuda copta, que entende copta. E são textos que trazem uma revisão do cristianismo, porque não é que eles estão brigando com os canônicos, na verdade, os canônicos, de certa forma, são complementares a esse outro material, né? Mas eles apresentam outras formas de cristianismo. A gente começa a entender que há muitas comunidades cristãs que tinham backgrounds diferentes e tinham concepções de mundo diferentes, e todas elas se diziam se basear em Jesus. Então, pelo menos assim, a gente tem a oportunidade de conhecer e fazer uma escolha, e por nós mesmos, né? Porque essa escolha foi tirada de nós quando pessoas de um único grupo decidiram o que valia e o que não valia, e mandou esconder e destruir os outros. Então, aí temos de volta para a gente poder decidir por nós mesmos, né? Eu costumo dizer que o que ficou de cristianismo para a gente tem resquícios do ensinamento verdadeiro de Jesus no Novo Testamento, tem coisas que eu gosto muito, inclusive, mas é o cristianismo do Hipólito, é o cristianismo do Irineu, é o cristianismo do Eusébio. Se eu quero conhecer o cristianismo de Jesus, eu quero então ter acesso aos outros materiais, né? Então, esses evangelhos apócrifos, ou chamados gnósticos, porque nem tudo que é chamado de apócrifo cristão é um evangelho gnóstico, tá? Vocês vão encontrar cartas de Pedro, cartas de Barnabé, evangelho da infância, tudo isso é chamado de apócrifo, mas não é evangelho gnóstico, né? Para a gente ser chamado de evangelho gnóstico, tem que ter aí um teor de um certo esoterismo, um certo mistério, tem a questão cosmológica, o inefável, o demiurgo, os arcontes, a salvação da alma, uma cristologia diferente, né?
tem tons específicos que a gente encontra nos evangelhos gnósticos, e essa biblioteca de Nag Hammadi, com 48 textos nunca antes lidos, né, chegaram no século XX, assim, caíram na bandeja para a gente, eles têm esse teor metafísico, filosófico, aprofundado, eles se dizem serem reservados e secretos no próprio texto, né? Então a gente tem algo diferente do que uma carta ou uma historinha de fábula teológica para contar sobre a infância de alguém ou a viagem de alguém. Ele está mais dando um ensinamento, né? Então eles oferecem essa série de nuances que abre um leque de informações e interpretações diferentes para nós, né? Mostra, então, a riqueza dos diversos círculos de cristianismo que existiam nos primeiros séculos. Então, a gente vai revisar toda a história do cristianismo a partir dessa descoberta, né? Muitos estudiosos, teólogos da igreja também, tem gente boa fazendo estudo nessa área, pesquisadores, eles têm feito um aprofundamento de revisar a história do cristianismo usando esses apócrifos, esses evangelhos gnósticos de Nag Hammadi. Muitos desses textos, eles foram rejeitados pela ortodoxia, praticamente todos, né? Eles não entraram na lista de textos autorizados que o bispo Atanásio lançou em 367, né? Tipo, lançou uma lista de isso está no cânone, o resto é lixo. Então, eles decidiram que aquilo ia ser o cânone, mas todos esses ficaram de fora. Então, ser rejeitado pela ortodoxia, na minha opinião, não é necessariamente algo ruim, né? Pelo contrário. E eles ficaram, né, esquecidos no tempo. Agora, me chama muita atenção que todos esses evangelhos, eu, até hoje, tirando esse nicho muito fechado do academicismo gnóstico, que praticamente inexiste no Brasil, né? Tem eu e mais 2, 3 pessoas que trataram academicamente desse tema, e não tem nenhum departamento de estudos gnósticos em nenhuma universidade do Brasil, diferente de em outros lugares. Então, nós temos estudos do cristianismo antigo e dos apócrifos cristãos, o departamento de estudos gnósticos e hermetismo, e coisas desse tipo, com esses tipos de nome, né? Estudos cóptas, em lugares como na Universidade de Roma, na Sorbonne, na França, na Universidade da Holanda, tem Harvard, tem Chicago, tem Laval, no Canadá, tem pessoas fazendo esses trabalhos. Só que eles fazem de uma forma tão acadêmica, que é aquele acadêmico difícil de ler, que a gente falta um meio termo. Fica assim, ou a igreja e as, na minha opinião, maluquices de internet que misturam arcontes com ETs e movimento New Age, ou os acadêmicos que você tem uma indigestão lendo. Então, eu estou tentando fazer esse meio termo, que não é nem New Age, mas leva em conta um lado espiritual, mas também se fundamenta no estudo sério do texto, né? Mas ainda assim, mesmo eu indo atrás desses acadêmicos, e eles existem, e tem muitos livros bons sobre os assuntos, é muito raro quando a gente procura, assim, de uma forma mais aberta, menos restrita, né, menos fechada, porque o mundo acadêmico é fechado, é muito difícil encontrar historiadores ou teólogos que realmente estudam e se aprofundam nesses textos em específico para retratar o cristianismo primitivo. Eu não quero ser injusta, então se alguém souber de algum, comenta, manda, não tem problema. Mas eu vejo, por exemplo, que até os famosos, por exemplo, o Bart Ehrman, alguns de vocês já devem ter ouvido falar no Bart Ehrman. Ele é um historiador ateu que escreveu muitos livros sobre a história do cristianismo, como foi a formação da Bíblia, do cânone, a definição do cânone, toda aquela coisa. E ele escreveu sobre o Evangelho de Judas, ele escreveu sobre o Evangelho de Tomé, ele não está ignorando os evangelhos de Nag Hammadi. Mas quando a gente vai assistir ele ou ler os livros dele, é muito baseado nos canônicos. O que disseram os sinóticos, aí compara Mateus, Marcos e Lucas, essa passagem com aquela passagem, aí fala muito do Paulo, e no máximo fica ali no Evangelho de Tomé, a fonte Q, o Evangelho de Tomé, as logias. Mas, gente, eu acabei de dizer que são 48 textos, o Evangelho de Tomé é um desses, e os outros 47? Por que eles não estão estudando, né? Não sei, não posso falar pelos outros,
Mas é o que eu tenho visto em estudiosos da história do cristianismo primitivo, fica muito preso na discussão teológica do cânone, Novo Testamento, comparação de sinóticos, essas coisas, e no máximo dá um pulinho aqui ou ali no Evangelho de Tomé. Ou alguma polêmica do tipo o Evangelho de Judas, que é polêmico, um dia eu ainda vou tratar dele aqui, ou no máximo tangencia, faz uma tangente pelo Evangelho de Filipe, porque ele diz que no texto do Evangelho de Filipe, se vocês assistiram o Código da Vinci, diz que é nele que está aquela passagem que Jesus beijou Madalena na boca, né? A gente já tratou disso aqui algumas vezes, mas é o máximo que a gente chega nos estudos da história da religião quando a gente vai falar do material de Nag Hammadi. É muito raro eu ver alguém citando Marsanes, ou Eugnosto, ou Evangelho dos Egípcios, ou Alógenes, ou Tratado Tripartite, tudo isso são nomes de textos que estão aqui dentro desses cadernos de cor. Então, cadê os estudos sobre isso que revisam a história do cristianismo? Então, é por isso que eu quero trazer os textos para a gente, né? Nag Hammadi foi muito impactante, né? Porque nos traz de primeira mão aquilo que os gnósticos de fato estudavam ou acreditavam. Claro que aqui é um recorte também, né? Não posso ser ingênuo e dizer que tudo isso representa os grupos gnósticos. A gente tem recortes, né? Aqui é o recorte que foi salvo dessa biblioteca lá no sul do Egito, que por milagre, milagre divino aí, alguém conseguiu preservar e o tempo, por ser muito seco, não estragou, né? Porque foi muitos séculos. Então, ele é um material que tem uma relevância muito grande e, por sorte, a gente pode agora ler ele e perceber o que os gnósticos pensavam. Porque antes a gente só tinha a versão de quem era contra os gnósticos, né? Então, é você estudar a cultura judaica por um autor meio neonazi, assim, pegando pesado aqui na comparativa, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Não estou comparando uma coisa com a outra. Mas a gente ouvir sobre os gnósticos só por quem queria caluniá-los e queimar o filme deles e queria destruir os textos deles, fica difícil a gente ter uma opinião parcial, né? Então a gente consegue voltar agora para os textos atribuídos a esses grupos gnósticos e ver, olha, não é bem isso que eles estavam falando, gente. Cadê aqui aquelas passagens de que eles comiam criancinhas e mandavam as pessoas né, matar, né? Pode falar essas coisas aqui. Não tem essas passagens. Por que que a patrística falava que eles ensinavam isso? Será que eles entenderam mal a mensagem de retorno ao mundo divino? Será? Porque não tem, né, essas passagens. Então agora a gente tem a chance de conhecer o que eles realmente diziam. E aí a gente chega no Evangelho de Filipe. Fiz um longo preâmbulo, mas eu acho necessário a gente voltar a essa reflexão sobre as origens dos gnósticos. Alguns de vocês têm me pedido para fazer uma timeline, né? Eu acho que vai ser um dos nossos temas próximos aqui, da parte histórica dos gnósticos. Mas o Evangelho de Filipe é um dos textos dentro de um desses cadernos aqui. Então, se vocês veem aqui no canto, olha quanta folha, comidinha, né? Aqui são várias páginas que foi destruídas o canto, mas não pegou o texto, ó, coisa boa esse aqui. Aqui a gente tem uma destruição na parte superior ou inferior aqui. Mas cada caderno desses tem 5 ou 6 textos. E muitos ficaram muito bem preservados. Então, a gente consegue, além da polêmica de Código da Vinci, além de teorias conspiratórias sobre a igreja, fez isso ou não fez, e simplesmente estudar, né? No Evangelho de Filipe, Jesus aparece algumas vezes, tem aí uns 14, 15 ditos atribuídos a Jesus, e muitas das outras coisas é simplesmente ensinamento corrido. A gente encontra uma coletânea de parágrafos meio soltos, que parece que tem alguma relação entre si. Os textos voltam, às vezes, um ao outro. Tem um parágrafo lá embaixo que volta ao que foi mencionado em outro lá, e tem um no meio que muda de assunto, né? A gente tem uma certa dificuldade como leitor moderno, né? Não tinha aula de redação, nem regra de primeiro parágrafo, segundo parágrafo, né? Aliás, não tinha parágrafo, nem espaçamento entre linhas e nem vírgula, né? Para traduzir já é uma dificuldade. E a gente encontra no Evangelho de Filipe essa coletânea de citações. Então, o primeiro ponto, a gente entender que não é um texto que advém da ortodoxia, né? Ele foi rejeitado pela ortodoxia. Mas ele foi rejeitado em certo momento histórico, onde ele já existia, já circulava e alguns grupos já se apoiavam nele como um ensinamento de Jesus.
O Evangelho de Filipe tem vários elementos, e quando eu digo elementos, formas de explicar um ensinamento, ou o uso de certa terminologia técnica, ou uma certa abordagem, né? Tem elementos que se aproximam da tradição de Tomé, né? Que Tomé, a gente lembra de Bardesanes, lá do nosso livro, da região ali do cristianismo gnóstico da Síria e aquelas regiões. Tem no Evangelho de Filipe elementos valentinianos, que é o outro grupo gnóstico de Roma e Alexandria, século II. Tá vendo aí a necessidade da timeline? É muito nome. E tem um certo linguajar gnóstico e menciona muito a Madalena. Então, o Evangelho foi escrito pelo Filipe? Não, a gente não pode afirmar que ele foi escrito pelo Filipe, o Filipe discípulo de Jesus. Talvez ele recebeu esse nome porque ele reflita um pouco daquele cristianismo que veio do Filipe histórico, ou será que o Filipe preservou algum material e salvou e entregou para os netos, e aí alguém disse que era do Filipe, né? A gente não sabe, né? A gente realmente não sabe. O Filipe ele é citado uma vez no Evangelho de Filipe inteiro. Ele é o único oficialmente apóstolo citado no Evangelho de Filipe. E eu digo oficialmente apóstolo porque essa ideia dos 12 apóstolos é invenção da Igreja Romana. Não existe nenhuma determinação de que esses são os 12 apóstolos. Inclusive, já existe hoje em dia quem questiona a existência do tal do Judas Iscariote. Então, já seriam 11 aí. E tem os outros que ficaram de fora, né? Tem a Madalena, tem a Marta, tem a Salomé, o Nicodemos, o Bartolomeu, Levi, né? Tem outros aí que são citados, que aparecem, a Maria, mãe de Jesus, e não estão na lista dos 12. Então, Filipe é o único apóstolo citado, e talvez por isso ele tenha ficado com esse nome, Evangelho de Filipe. Mas poderia muito bem ser o Evangelho de Madalena aqui também, porque ela é citada muito mais vezes, e é aqui que é dito que ela era a companheira do Senhor, é nesse Evangelho aqui. Já tem um vídeo lá no canal explicando essa história de companheira do Senhor e beijo e tal, mas a gente sempre volta. Bom, as fontes, então, para o Evangelho de Filipe são múltiplas, e a maioria dos autores acadêmicos, estudiosos, teólogos concordam, mas isso não pode ser discutido, não está escrito na pedra, né? Concordam que o Evangelho de Filipe é valentiniano, porque ele está no Códice 1. O Códice 1 tem textos atribuídos a Valentino, tipo o Evangelho da Verdade ou o Tratado Tripartite, e tem esse teor valentiniano dos sacramentos, a Câmara Nupcial, que é um tema muito relevante no Evangelho de Filipe, e assim por diante. Vamos para a sequência, então, porque tem muita coisa pela frente. Bom, como os outros evangelhos coptas, né? O de Filipe está escrito na língua copta, que é aqui do Alto Egito. O de Filipe parece ter sido uma tradução do grego, a gente sabe isso, os outros são. O Apócrifo de João é uma tradução do grego, o de Tiago veio do grego, o de Tomé veio do grego. Então, o que acontece? O que a gente imagina que aconteceu? Tinha um mosteiro lá no sul do Egito, dos monges do deserto, que tinham práticas de contemplação no deserto, e eram muito ligados à escrita. Eles preservavam e copiavam materiais. Então, eles tiveram acesso, de alguma forma, a esses textos em grego e traduziram para o copta e provavelmente usavam entre si até que os textos foram proibidos e aí foram guardados nas cavernas ou escondidos. Mas é provável que o Evangelho de Filipe tenha sido composto originalmente na Síria. Né? E quando eu falo Síria, é porque a Síria muda de fronteira, né? A gente está falando de 2000 anos atrás, onde as fronteiras não eram bem assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho a canetinha, né? Agora eu estou aprendendo a usar melhor isso. Aqui, mais ou menos, é onde fica a cidade onde o Bardesanes, vou botar só um B aqui, onde o Bardesanes ensinou. Então, os discípulos seriam Mateus, Tomé e tal, eles sobem para cá, né? E aí eles viajam para Galileia, passam por Damasco, lembra de Paulo, o caminho de Damasco, Antioquia que é assim perto do mar, muito importante para os gnósticos, a cidade de Antioquia também, e a gente tem aqui a região do Bardesanes. Tudo isso aqui a gente vai chamar de gnosticismo siríaco, né? Essa região toda vai pegar vários grupos gnósticos de língua siríaca. Língua siríaca é o aramaico, né? A gente estava falando do Pai Nosso em aramaico aí, dia desses, aqui essa região, Galileia para cima, gnosticismo siríaco.
Mas outros discípulos de Jesus, quando Jesus morre, muito provavelmente eles fugiram, como está até nos sinóticos, que eles fogem porque estão sendo perseguidos também como mestre, e alguns fogem para a região de Alexandria, aqui, né? Alexandria. E aqui também o gnosticismo se torna muito forte. Então, quando a gente fala em gnose siríaca, a gente está falando desses grupos que migraram para aquela região e muito provavelmente foram levando materiais escritos. Nem todo mundo era alfabetizado, a alfabetização era algo raro, mas esses grupos ligados a essênios, aos monges do deserto, a escola de Bardesanes na Síria, que era um filósofo, então eram pessoas que tinham aí algum nível de alfabetização de cultura e, portanto, eles tinham acesso a esses materiais. Bom, uma das traduções, quem diz isso, né, é esse autor, Mark Matheson, que fez uma tradução revisada do Evangelho de Filipe, que está muito boa, na minha opinião. Tem na Amazon e é baratinho, mas está em inglês, né? No nosso Drive tem em português. Bom, ele foi composto originalmente na Síria, mas também se cogita que ele também veio do Egito. Então a gente começa a se perguntar, será que uma cópia dele em siríaco foi parar no Egito? Porque os gnósticos trocavam cartas, né? Paulo não mandava suas cartas para as várias comunidades cristãs, a gente pode pensar isso de outros grupos também. Então, troca cartas, troca material. A gente viu lá no lançamento do livro do Tiago, o Apócrifo de Tiago é uma carta de Tiago para Cerinto. Então, tem essa noção de que eles trocavam materiais privados, materiais reservados, materiais que eles consideravam importantes. Então, é possível que esse evangelho tenha tido mais de uma cópia e que ele tinha viajado. Então, temos Jesus. Jesus morre e os discípulos fogem, fazendo bem simplesinho. Claro que é mais complicado que isso. E aí a gente tem dois grandes centros gnósticos. O gnosticismo siríaco, que vai ser bem referido lá na escola de Bardesanes, em Edessa, com os hinos de Tomé, tem no livro da editora Garbalux, e o gnosticismo em Alexandria e depois no sul do Egito, com a tradição copta. Então a gente tem os setianos no Egito, os ofitas, os naacenos, os setianos e também o gnosticismo siríaco de Bardesanes. O Valentino, que nasceu no ano 100, ele vai estudar em Alexandria e depois ele vai lá para Roma e funda uma escola. Então é uma época que o gnosticismo está se espalhando. Aqui ainda não existe igreja formalmente composta, existem grupos cristãos, né? A gente sabe que Tarso ficava por aqui, aqui tem várias cidades, né, nas cartas de Paulo, de origem cristã, de grupos cristãos, as coisas foram se espalhando nessa região. O Evangelho de Filipe, então, vai ser o terceiro tratado do Códice 2, de Nag Hammadi, só a título de informação, e o título confunde, né, porque não é um evangelho. O evangelho que a gente entende geralmente é um relato da vida de Jesus, né, como ele nasceu, como ele viveu, as parábolas, né, assim, a boa nova do evangelho geralmente tem essa estrutura. Aí que não, né, são, como eu disse, frases soltas. A questão de que é atribuída a ele, isso aqui é um trecho que eu tirei desse livro bem recente, 2022, O Cristianismo Valentiniano, do Geoffrey Smith, muito bom também. E aí ele faz uma introdução ao Evangelho de Filipe, eu resumi e trouxe só alguns trechinhos dele para a gente. O Evangelho de Filipe tem essa coleção de passagens que não necessariamente se relacionam, mas tem vários gêneros. Tem aforismos, tem diálogos, tem sermões, né, e foram reunidos na forma de uma antologia. Algumas vezes tem palavras conectivas e outras vezes parece que o texto está solto, né? Assim mesmo. Outros autores, né, vão considerar que o texto é uma miscelânea eclética, né, composto, criado por alguém que estava tomando notas, copiando extratos de uma variedade de obras valentinianas. Então, a pessoa, igual vocês fazem quando vocês estão assistindo uma aula, né, gostei dessa passagem, copia, aí assiste outra aula, copia, aí vai juntando um monte de passagem e publica na forma de um livro, mas não é um texto único. Né? Existem autores que mantêm essa posição, encontram paralelos em Excerto de Teodotos, é um outro texto cristão que ficou fora do cânone, que é uma série de trechos feitos por Clemente de Alexandria, um cristão, Clemente, que escreveu as Estrômatas, e o Clemente tem comentários a esse Excerto de Teodotos, e tem uma variedade de fontes valentinianas nesse assunto. Teodotos, ele foi o professor do Valentino, então a gente tem uma linhagem discipular,
ou uma linhagem espiritual gnóstica aqui, que vem de Paulo, Teodotos e Valentino, né? Teodotos teria aprendido com Paulo e Valentino teria aprendido com Teodotos. E o Clemente cita, né, o Teodotos. Já no Evangelho de Filipe não tem um comentarista, como tem no de Clemente. Seja qual for a intenção do autor e compilador do Evangelho de Filipe, o texto contém informações válidas sobre a interpretação bíblica valentiniana e a prática ritual. Chama bastante atenção o foco no ritual, a gente vai ver que tem os 5 sacramentos no Evangelho de Filipe, o batismo, a crisma, eucaristia, redenção e câmara nupcial. São os 5 sacramentos que aparecem o tempo todo aí no Evangelho de Filipe, citados como algo relevante, né? Bom, isso foi só essa introdução aqui do Geoffrey Smith, só um resuminho para a gente saber o que anda sendo dito sobre isso atualmente. E aqui eu trouxe também um resumo, passagens, na verdade, poucas, desse outro artigo acadêmico de 2016, Evangelho de Filipe, um ensaio não valentiniano, né? Então, para vocês verem que não há uma definição assim ainda muito clara de é isso ou não é, né? Eles estão debatendo a partir dos elementos que a gente tem acesso para dizer o que é um gnóstico, o que é um valentiniano, né? A gente usa esse termo valentiniano, mas eles não se autodenominavam assim, né? Quem chamou eles assim foi o Irineu, no Encontro às Heresias, que fala que o Valentino e os seus seguidores, os valentinianos. Como que os valentinianos se autodenominavam? Vocês adivinham? Vocês sabem como que os valentinianos se autodenominavam? Bom, eles se denominavam cristãos. Só isso. E aí? Quem é cristão? Quem não é cristão? Como é que fica? O Valentino nunca foi considerado herético, né? Ele não entrou no rol dos heréticos. E ele era uma figura muito intelectualmente proeminente nas regiões que ele circulou. Ele reuniu muitos alunos, ele tem uma equipe editorial, por isso que muitos dos livros a gente diz que são da escola valentiniana, porque eles copiaram muitos textos e editaram muitos textos. E o Valentino, ele era respeitado, inclusive, por membros da Igreja Ortodoxa, e por isso também gerou problemas de convivência aí com o Irineu e outros que resolveram colocar ele como um apóstata, né? Ficou um pouco assim o Valentino. Mas o Valentino foi um grande filósofo gnóstico e eles se consideravam seguidores do Cristo. Aqui, o Samuel Ziner, ele comenta um outro autor, que é o Hugo, vou chamar de Hugo só, porque esse outro nome é difícil. O Hugo, ele escreveu esse livro, Imagens de Renascimento, que é um livro sobre o Evangelho de Filipe, da editora Abril. E aí, a discussão que ele traz, que eu acho que é bacana a gente entender, porque essas discussões são importantes para a gente entender a história do cristianismo também, ele comenta que o Hugo discorda da identificação valentiniana do texto. Então, não tem unanimidade. Para ele, muito é baseado nas afirmações dos heresiologistas, né? Então, os que falaram contra os gnósticos. Mas é preciso verificar o texto por ele mesmo, que é a nossa proposta. Ele tem uma certa cor, um tom valentiniano, né? Mas depende da ótica teológica que a gente está abordando. Então, o Ziner, ele vai desenvolver essa ideia de que o Evangelho de Filipe, ele talvez tenha sido, sim, usado pelos valentinianos, mas talvez ele seja anterior a Valentino. Então, essa é a tese que ele vai desenvolver. E eu acho que a discussão acrescenta muito para a gente, porque essa é uma época que é antes do ano 100. Valentino nasceu no ano 100. Então, a gente pega o final do século I e início do século II, e talvez a gente pense que já existia algum texto em siríaco que virou o Evangelho de Filipe, ou alguma tradição oral que virou os ensinamentos redigidos no Evangelho de Filipe, antes mesmo do Valentino começar a ensinar. Então, isso é muito antes dos primeiros concílios, muito antes dos encontros de formar bispo e tal, antes de qualquer grande denominação oficial de cristianismo, né? A gente tinha um grupo muito plural e heterogêneo. Então, o Samuel Ziner, ele vai comentar que muito do texto do Evangelho de Filipe é semelhante à teologia cristã tradicional. Então, muitas coisas que vocês que vêm aí vocês que vieram de igreja, né, de família cristã, talvez vocês vão ler e vão encontrar muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas que não são ortodoxas, né, decididamente, tem uma teologia diferente.
O Samuel Ziner continua comentando um outro autor, né, o Welborn, que questiona a origem valentiniana do Evangelho de Filipe. Por outro lado, alguns autores famosos na linha gnóstica acadêmica, né, o Bentley Layton, que publicou muitos textos sobre os gnósticos, e o Hans Martin Schenck, que também escreveu livros acadêmicos sobre os gnósticos, eles assumem facilmente essa posição de que o Evangelho de Filipe é valentiniano, né? E aí ele fala que parece que os valentinianos adotaram as práticas dos sacramentos descritas no Evangelho de Filipe, mas que talvez elas tivessem vindo antes, né? Esse é o ponto. Então eles vão enfatizar aqui presenças de características judaico-cristãs no texto, a ideia de que o Evangelho de Filipe pode ter preservado algumas tradições mais antigas ainda que Mateus, né? A gente tem aí na datação, eu não sei muito bem de cor, mas eu acho que o Evangelho de Marcos é tido como o original mais antigo, e ele é colocado lá pelo ano 70. Então, o que esse Wilson está dizendo é que talvez o Evangelho de Filipe seja contemporâneo aos primeiros originais dos sinóticos também. Então, eram ensinamentos cristãos atribuídos a Jesus e aos seus discípulos que estavam circulando ali e ainda não tinham sido censurados ou reservados ou destruídos ou escolhidos, né? Então, ele conclui, né, que o Evangelho de Filipe parece pertencer a um cristianismo bem original, e que só depois ele foi considerado espúrio pela ortodoxia. E aí começou a ser preservado por círculos gnósticos, né, de grupos que se recusaram a rejeitar aquele ensinamento que eles já usavam e achavam tão belo e tão profundo, né? Sobre origem e data, não há motivos para questionar a composição do texto em siríaco vertido para o grego, então para o copta. E aí esse autor colocaria as origens do texto até antes, para o período do Segundo Templo. O período do Segundo Templo, na cronologia judaica, termina no ano 70, né, quando os romanos destroem o Templo de Jerusalém. Então ele está dizendo que a opinião dele é que o Evangelho de Filipe, em sua forma original, né, esses trechos copiados em siríaco por alguém, ele é de antes do ano 70 DC. Ou seja, se isso for verdade, ele é realmente muito antigo. O Samuel continua, né? Ele suspeita de uma proveniência siríaca, assim como outro autor, no século II desse texto. Ou seja, a gente tem um texto muito antigo, lá do ano 70, que ficou sendo mantido em siríaco, e aí, bem na época do Bardesanes, que tinha uma forte escola gnóstica, que tinha ali uns gnósticos em Antioquia também, né? Tinha ali muitos grupos gnósticos fortes, atuantes e publicando no século II, e aí, por acaso, surge uma tradução em grego do Evangelho de Filipe. Então, o que deve ter acontecido, né? Provavelmente alguém foi até Bardesanes, ou alguém mandou um enviado, ou alguém mandou pelo correio, pelo Sedex, né? Não tinha, mas mandou por alguém, e traduziu-se para o grego. E aí esse texto chegou no Egito, e do Egito ele foi parar com os monges coptas, né? E o autor daquele outro livro, ele também argumenta que tem a presença, segundo a opinião dele, no texto, de recursos literários, estilos literários, que foram incorporados só depois do Concílio de Nicena, na versão copta. Então, é uma trajetória de um texto que a gente está vendo. Ele, depois de ser traduzido do grego para o copta, quem traduziu para o copta já o fez depois do Concílio de Nicena, porque esse autor identifica aí algumas semelhanças em relação à teologia ali apresentada ou ao linguajar usado, né? A gente não sabe, ele está só inferindo isso. O Concílio de Nicena foi em 325, né? Um indicador do quão antigo é o Evangelho de Filipe é a falta de citações da literatura neotestamentária. Quem está dizendo isso aqui do texto, eu deixei aqui em cima, é o autor do artigo, Samuel, tá? Então, porque é assim que é datado um texto, né? Não sei se vocês já leram ou estudaram sobre o processo de datação de um texto. Além do carbono 14, né, que é um método microscópico científico, assim, a gente tem a datação pela linguística, né, pelo estilo literário, por quem você cita. Por exemplo, se eu escrevo um texto citando Camões, esse texto pode ter sido produzido depois de Camões, né? Então, às vezes, cita um evento histórico, se eu uso vós mecê e não você, né, vocês já sabem que é um texto de 100 anos atrás. Então, é assim que eles fazem a datação, comparando fatos, o uso da linguagem, a estrutura da linguagem, né, o vocabulário e o carbono 14. Então, é isso que eles estão argumentando aqui. A falta de citações do Novo Testamento no Evangelho de Filipe. Ou seja, ou ele veio antes,
ou ele é contemporâneo aos originais dos sinóticos, que foram depois editados para virar cânone, né? Ou ele não conhecia e não citou, né? Mas a gente vê em alguns textos, inclusive da Biblioteca de Nag Hammadi, citações de trechos que estão no Novo Testamento. Por exemplo, no Exegese da Alma, a gente vê citações diretas, como está lá em tal lugar, aí eles citam, né? Então a gente vê esse recurso literário. No de Filipe, não, ele parece ser mais antigo, né? Então, parece que o Filipe conhecia, segundo esse autor, 1 Coríntios, a carta de Paulo, Coríntios, mas que ele não está convencido que os paralelos que encontramos com Mateus vieram antes de Mateus, ou de um original em comum, do qual tanto o autor de Filipe como o de Mateus compartilharam. Então, o que eles estão dizendo? Em vez de ficar disputando quem veio antes, o ovo ou a galinha, né, se quem copiou de quem, ele também está dizendo, talvez eles tenham vindo de um original em comum. Aí a gente vai lá para a fonte Q, tradição oral, né? Para, no final das contas, dizer: olha, talvez esse ensinamento tenha vindo mesmo dos discípulos de Jesus. E alguém copiou e salvou para a posteridade, né? Também não estou convencido, aqui terminando, que os paralelos com o Evangelho de João, porque tem paralelos nos textos, são derivados de um texto escrito, pois a tradição oral do cristianismo sírio parece ser explicação suficiente, como é o caso também do apócrifo de Tiago e suas passagens semelhantes a João. É um estudo comparativo aqui, ó, que é um bom estudo comparativo. Encontramos no Evangelho de Filipe temas semelhantes ao de João, como menções ao Filho do Homem, que é um termo técnico que os gnósticos usam, e ficou preservado na Bíblia também. Não podemos dizer se Filipe está se referindo ao Evangelho joanino ou se ambos partem de uma base em comum. Ou seja, digamos que o Evangelho de Filipe é de Filipe. Não estou dizendo que é, tá? Mas digamos que lá no original é de Filipe. E que o original do de João é de João, porque a gente tem toda a questão da pseudoepigrafia para discutir, mas não vou entrar nisso agora. Mas digamos que os discípulos de Jesus ouviram o mesmo ensinamento e anotaram. Alguns eram escribas, a gente sabe disso. Nem todos escreviam, mas alguns eram. O fato desses ensinamentos coincidirem não é porque um copiou do outro, é porque os dois ouviram o mesmo ensinamento. E aí a gente vai ter uma terminologia em comum e uma ênfase de ensinamento em comum. E aí eu acho que fica bem interessante. Eu botei a foto dos livros da editora Garbalux aqui, por quê? Porque olha só, esse parágrafo aqui está falando do apócrifo de Tiago, que está aqui no livro que a gente recentemente lançou. Ele está comparando o Evangelho de Filipe com passagens semelhantes a João e o Filho do Homem. A gente tratou do apócrifo de João. E ele está falando que o Evangelho de Filipe veio aqui de uma origem de redação do gnosticismo sírio, do cristianismo sírio, o gnosticismo sírio, que é o grupo do Bardesanes com os hinos de Tomé. Então, aqui, nesses 3 livros, vocês têm aí um bom material para fazer esse estudo. Esse é o último trecho aqui desse artigo que eu coletei, e aqui é uma imagem que alguém visualizou de como que seria o Valentino. Esse aí é para ser o Valentino. Afirmar que o Evangelho de Filipe não é valentiniano de forma alguma, implica em dizer que os valentinianos não foram atraídos por ele e utilizaram. Tá? Ele circulou em ambientes valentinianos, isso é fato. O apócrifo de João, aqui do livro da Gnose de João, também não é valentiniano. Ele é do gnosticismo setiano. Os setianos estão no Egito. Mas a escola de Valentino pegou o texto original e fez uma reedição dele, colocando um diálogo no início e no final para dar um contexto, ou talvez trazendo uma tradição oral que eles achavam que complementava esse ensinamento que Jesus teria revelado a João. Então a gente vê que os valentinianos eles foram dando mais estrutura aos textos, né, e dando mais coerência e edição. Exatamente essa característica de reeditar um texto antigo atribuído a discípulos de Jesus, fazendo uma introdução e um complemento ao final, é bem uma característica do Valentino. E quando a gente vê o chamado Evangelho de Filipe, há uma possibilidade de que realmente o Filipe, que era escriba, inclusive porque em Sofia, Jesus pede para Filipe, Tomé e Mateus escreverem o que ele estava ensinando. Então, existem várias propostas, e eu compartilho delas,
de que este material, que é conhecido como Evangelho de Filipe, não seria um texto, e ele realmente não é um texto corrido, mas ele teria inserido dentro dele passagens daquilo que Felipe, assim como Tomé anotou e Mateus anotou, Felipe teria anotado. E esse material, como disse a Laia, circulou para cima, para baixo, foi para cá, foi para lá, e algo do que sobrou dele acabou caindo nas mãos dos valentinianos, e assim foi transformado no que a gente conhece hoje de Evangelho de Filipe, porque essa característica da montagem do texto é muito própria dos valentinianos. Ou seja, é uma edição de uma coletânea de extratos de Jesus, anotados por Filipe e organizados por valentinianos no futuro. Bom, vamos terminar aqui. Não é impossível pensar que um texto como o Evangelho de Filipe tenha ajudado a formar as doutrinas de Valentino e Teudas. Nesse caso, podemos pensar que o Evangelho de Filipe traz alguma luz sobre o background histórico de Teudas e pode representar uma composição pré-valentiniana. Eu estou me repetindo aqui, mas é para vocês fixarem todos esses nomes, esses contextos, para a gente saber o que a gente está estudando, né? Isso faz parte da... Como é que é o nome? Não, não é exegese, não. Hermenêutica. Hermenêutica do texto. Era outra opção que eu ia pôr. É. E aí a gente pode entender que esse evangelho pode representar uma composição pré-valentiniana que vai ajudar a gente a reconstruir o cenário de componentes judaicos identificáveis no valentinianismo, porque não tem aquela história que vocês já ouviram falar, os gnósticos eram contra os judeus. Tem até um grupo pseudo-gnóstico moderno aí do século XX que é antissemita, né? Eles chegaram nesse nível. Não vou nem citar o nome. Mas não, a gente tem que lembrar que, igual a gente tem ortodoxia cristã e heterodoxia cristã, a gente tem os ortodoxos fundamentalistas judeus, mas também tem as místicas judaicas, os bons fariseus, como o Hilel, né, como o Rabino Akiba, a gente tem os essênios, a gente tem o Zohar, tem muita coisa no judaísmo que o gnosticismo bebe, e eles não rejeitam essa tradição judaica, né? E a gente encontra na tradição valentiniana alguns desses elementos de judaísmo, como a gente vai ver na primeira passagem que a gente vai estudar juntos aqui nesse ano, que é uma citação que se refere ao Templo de Jerusalém, de um jeito bem interessante. Mas a gente vai chegar nela. Então, ele está dizendo nesse artigo aí, acadêmico, né? Eu tentei simplificar mesmo o artigo, tinha muito mais coisa. Mas a ideia central era essa, né? Colocar um pouco da origem, da discussão do que é esse evangelho, qual é a hermenêutica dele, onde que ele está no tempo, na história, quem que lidou com esse material e qual é o conteúdo, né? Porque a gente encontra esse cristianismo judaico-cristão gnóstico no Evangelho de Filipe, e ele parece, então, ser muito antigo, sei lá, do ano 100 para trás. E provavelmente essas passagens podem sim ter sido aprendidas por discípulos de Jesus que preservaram. Então, podemos pensar que a tradição litúrgica, né, liturgia, ritos, práticas, que depois dá na tradição litúrgica da igreja, mas os gnósticos valentinianos também tinham uma tradição litúrgica, que começa com o batismo. Então, essa tradição também se baseou em fontes judaico-cristãs. Nesse caso, o Apocalipse de Tiago, que está aqui no livro da editora, novinho em folha, também preservou uma composição judaico-cristã pré-Valentino. E a gente pode puxar ainda mais para trás a data de composição, então, do Apocalipse de Tiago. O que ele está dizendo, gente, no final das contas, caramba, olha que material original e antigo a gente tem em mãos. Por que a gente está ignorando esse material? Né? Ele está querendo chamar para o debate, né? Colocar, olha, isso aqui é um material cristão, pré-organização da igreja, contemporâneo dos sinóticos, passou pelo cristianismo siríaco, passou pelos gnósticos do Egito, vamos conhecer esse material. E aí eu coloquei aqui só as datas para ajudar vocês a fixar. O Valentino, de 100 a 160 DC aproximadamente, ele ensinou em Alexandria, depois em Roma, e parece que diz a lenda, não sei se é verdade, que ele morreu em Corinto, ou em Creta. Não, morreu em Creta, na ilha de Creta, lá na Grécia. E o Teudas, que é mencionado por Clemente Alexandria como um aluno de Paulo e professor de Valentino. Então, toda aquela história de sucessão apostólica, que hoje os historiadores já é unânime, já se sabe que há uma invenção do século II, da patrística, para se dar autoridade retroativa, sabe? Você inventa um negócio para dizer que no passado alguém te autorizou.
Isso aí é uma construção teológica para autorizar a si mesmo a ser eu sou o ortodoxo, eu sou o certo e os outros são errados, porque Pedro, a pedra, e aí eles cria aí uma sucessão apostólica que nem cabe na data, né? Nem cabe. Os primeiros papas não faz muito sentido. Mas a gente pode ver que tem do outro lado outras sucessões, que os gnósticos também tinham as suas linhas sucessórias. Eles também diziam que João aprendeu com Jesus e João ensinou a Cerinto e Cerinto, né? Tem uma linha. Aqui a gente tem o Paulo, que teria ensinado a Teudas, e Teudas ensina para Valentino. Ah, mas o Paulo não é o fundador da Igreja Católica? Não, aqui nessa visão desses gnósticos. Porque eles estão dizendo que o Teudas, que é um herege, um gnóstico, ele aprendeu com Paulo. E aí, como é que fica? Então, a gente vai descobrir a Marcelina, o Teudas, o Saturnilo, o Menandro, o Basílides, o Valentino. Todos esses têm uma linhagem espiritual, uma sucessão de ensinamentos transmitidos oralmente e por escrito de forma reservada, que são originados lá em Jesus. Então, não vamos achar que só existe uma história de sucessão apostólica. Na verdade, existe vários cristianismos e alguns se dizem detentores, inclusive, como os gnósticos o dizem, se para a gente é verdade ou não, eu deixo isso para vocês, que eles receberam ensinamentos privados, diretos, reservados e às vezes um a um com o mestre. Não assim a, o discurso público que alguém salvou, né? Mas coisas pontuais, e é isso que muitos textos gnósticos apresentam para a gente.